Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o Padre Wagner Eduardo e hoje estou aqui mais uma vez para trazer a você um novo episódio do nosso projeto Liturgia Diária. Queremos hoje refletir com você sobre as leituras deste domingo, dia 30 de agosto de 2020, em que nós celebramos o início da 22ª semana do Tempo Comum. Antes de nós iniciarmos a proclamação e também a reflexão dos textos de hoje, quero convidá-lo a se inscrever no nosso canal. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de ativar também o sininho para que você seja informado pelo YouTube todas as vezes que nós lançarmos um vídeo novo. Essa é mais uma iniciativa que nós tivemos para ficar perto de você e mesmo nesse tempo de isolamento social que o Padre está vivendo, você possa continuar recebendo a palavra de Deus. Conto então com a sua colaboração para que esse vídeo possa chegar a um número ainda maior de pessoas. Então vamos lá, hoje celebramos o domingo da 22ª semana do Tempo Comum. E nesse domingo a Igreja nos traz diversas leituras para a nossa reflexão. A primeira delas é retirada do livro do profeta Jeremias, capítulo 20, versículos 7 a 9. E nesse texto nós vamos ver o relato do sofrimento de Jeremias. Jeremias demonstrando o quanto ele estava sofrendo por ter de anunciar a palavra do Senhor. Nós temos o Salmo 62 que diz: "A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus." Temos também a segunda leitura, retirada da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 a 2, onde Paulo faz algumas recomendações aos irmãos da comunidade dos romanos. E temos o Evangelho, retirado de Mateus, capítulo 16, versículos 21 a 27. Nesse evangelho, nós vamos ver Pedro repreendendo Jesus e Jesus também falando para Pedro e para os seus discípulos sobre as condições para segui-lo. Então vamos à proclamação do evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: "Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça." Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: "Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens." Então Jesus disse aos discípulos: "Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida?
O que poderá alguém dar em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, esse evangelho que nós acabamos de proclamar do domingo da 22ª semana do tempo comum vem nos contar, dentre outras coisas, sobre a repreensão que Pedro fez a Jesus quando Jesus lhes contou que deveria sofrer, que deveria ser crucificado e morrer em Jerusalém. Pedro, como que tentando poupar Jesus do sofrimento, disse para ele: Deus não permita tal coisa. E Jesus respondeu a Pedro de uma maneira muito dura, dizendo para ele: vai para trás de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço. Está aqui, meu irmão, minha irmã, a expressão a respeito da qual eu gostaria de conversar com você durante esta reflexão. Pedra de tropeço. Jesus chamou Pedro de pedra de tropeço. O que é uma pedra de tropeço? Será que você, meu irmão, minha irmã, tem encontrado no seu caminho alguma pedra de tropeço? Como saber se alguém que está perto de você pode ou não ser uma pedra de tropeço? E, aliás, como lidar com essas pedras de tropeço que volta e meia aparecem em nossa vida? É sobre esse e outros assuntos que nós queremos conversar com você durante essa reflexão. Mas para início da nossa conversa, nós temos que nos lembrar que nós estamos em Mateus capítulo 16 e que nesse mesmo capítulo, momentos antes, havia acontecido algo fenomenal. Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Pedro se antecipou e disse: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Nesse momento, Jesus ficou tão encantado com as palavras de Pedro que disse para ele: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então você percebe nesse mesmo capítulo, Pedro pronunciou palavras que, por serem tão acertadas, fizeram com que Jesus lhe concedesse a chave do reino dos céus. E nesse mesmo capítulo, Jesus diz para Pedro: você é uma pedra. Naquele momento, Jesus considerava Pedro como uma pedra de edificação. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Poucos momentos depois, Jesus ouviu de Pedro outras palavras, dessa vez não tão acertadas. E por conta disso, Jesus disse para ele: tu és para mim uma pedra de tropeço. Aqui nós percebemos que Jesus inicialmente chama Pedro de pedra e depois diz que ele é uma pedra de tropeço. Então você começa a perceber que pedra de tropeço não é algo que alguém coloca no seu caminho. Pedra de tropeço são pessoas que aparecem na sua vida. Hoje seria, portanto, um momento oportuno para que você pudesse tentar identificar: existe alguém na minha vida que vem sendo uma pedra de tropeço? Existe alguém a quem hoje eu possa dar o título de pedra de tropeço? Como conseguir identificar isso? Primeiramente, nós precisamos de perceber quem era Pedro na vida de Jesus. E assim nós já vamos tirando algumas informações sobre essa pedra de tropeço. Primeira coisa que você percebe é que a pedra de tropeço é uma pessoa. Não é uma coisa, não é uma situação, não é uma dificuldade que alguém cria. Pessoas são ou se tornam
pedras de tropeço. E quem são as pessoas que se tornam pedras de tropeço? Nem sempre a pedra de tropeço é alguém que não gosta de você. Muitas vezes, uma pedra de tropeço pode ser alguém que te ama muito, como Pedro amou muito Jesus. E na verdade, Pedro se tornou pedra de tropeço exatamente por gostar muito de Jesus. Você percebe que pedra de tropeço não tem necessariamente de ser uma pessoa distante de você. Pode ser alguém bem próximo, como Pedro, que era um dos principais discípulos de Jesus, e exatamente nessa condição se tornou pedra de tropeço. Então perceba, uma pedra de tropeço pode ser o seu irmão, pode ser a sua irmã, pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe. Pessoas próximas a você têm uma chance maior de serem pedras de tropeço. Talvez você pense, uma pedra de tropeço para mim, padre, é alguém que não é de Deus, que não está no caminho de Deus, que não fala as coisas de Deus para mim. E aí, mais uma vez, nós precisamos de chamar sua atenção. Veja que nesse caso, Pedro tinha acabado de responder uma pergunta que Jesus fez segundo a vontade de Deus. Então, logo você conclui, também as pessoas de Deus, também as pessoas de oração podem se tornar na sua vida uma pedra de tropeço, um irmão da igreja, uma pessoa do seu grupo de oração, uma pessoa com quem você convive há anos, uma pessoa que talvez exerça uma liderança, seja ministro da Eucaristia, seja alguém que participa ativamente da liturgia, pode ser também uma pedra de tropeço na sua vida. Você deve estar dizendo, mas padre, até agora eu não consegui identificar como saber se alguém é pedra de tropeço ou não. Primeira coisa, a pedra de tropeço é alguém que aparece na sua vida para fazer você tropeçar, fraquejar, desequilibrar. Então logo você começa a pensar assim, quando alguém aparece na sua vida e a presença desse alguém e a maneira como esse alguém se relaciona com você vai fazendo você aos poucos desequilibrar, tropeçar e leva você a cair, então você conclui, essa pessoa é uma pedra de tropeço. Aquele amigo que depois que você começou a andar com ele, a andar com ela, você acabou se afastando da igreja, você acabou deixando de lado as suas prioridades, você acabou mudando muito sua cabeça e hoje você se perdeu. Esse amigo é uma pedra de tropeço. Aquele namorado, aquela namorada que você encontrou e que parecia ser para você a proposta ideal de uma vida sentimental e você foi se deixando levar, aos poucos você foi se perdendo, aos poucos você foi se afastando, aos poucos você foi se distanciando da sua família, distanciando das coisas de Deus, essa pessoa é uma pedra de tropeço. Perceba você, a pedra de tropeço é alguém que entra na sua vida, que muda o seu rumo e leva você à queda. Isso é importante de determinar, de designar na pedra de tropeço. Ela não aparece para te ajudar, ela não aparece para melhorar, ela aparece para te desequilibrar, para fazer você cair. É interessante nós olharmos como o grego utiliza a expressão para pedra de tropeço. Já falei para você, você já sabe que o Novo Testamento, na sua maior parte, foi escrito em grego. E no grego, quando nós vamos ler esse evangelho, no lugar de pedra de tropeço, está escrita a palavra escândalon. O que é o escândalon? É a pedra de tropeço. Para o grego, escândalon, daí vem o termo escândalo, é tudo aquilo que faz você cair. Eu até acho interessante que nós estejamos falando de pedra de tropeço nesse domingo, em que nós passamos uma semana recebendo tantas notícias ruins. Tivemos no início da semana uma notícia relacionada a um padre de representação nacional, depois a uma pastora, depois a um pastor, 3 cristãos
que para muitas pessoas representam um escândalo. 3 pessoas envolvidas em esquemas, em situações de crime que geram nas comunidades, sejam católicas, sejam evangélicas, murmurinhos, muitas vezes chateações, decepções, revoltas, e algumas pessoas dizem: eu estou escandalizado. Estar escandalizado no grego significa ter tropeçado em uma pedra de tropeço. Aí eu pergunto, será que essas pessoas, para você, elas são pedra de tropeço? Será que você poderia dizer que essas pessoas que geraram esses noticiários no Brasil foram para você uma pedra de tropeço? Depende. Se por causa dessas pessoas você caiu na sua fé, se você seguia Jesus por causa dessas pessoas, e depois que essas pessoas passaram pela sua vida, você caiu, você perdeu a fé, você não consegue mais rezar, então sim, elas foram uma pedra de tropeço. Se para você a descoberta de possíveis crimes relacionados a essas pessoas não afetou a sua fé a ponto de você deixar de rezar, deixar de acreditar em Deus, deixar de viver os mandamentos, então você pode dizer que para você essa pessoa não foi uma pedra de tropeço. Está percebendo como é que funciona? A pedra de tropeço é alguém que te desequilibra. É alguém que faz você mudar o rumo. É alguém que faz com que você perca o seu norte, o seu sentido. É alguém que faz com que a sua vida seja transformada para pior. Pedro, na vida de Jesus, representou uma pedra de tropeço naquele momento. Porque veja, Jesus foi enviado para morrer na cruz e nos salvar. Se Jesus fosse seguir o conselho de Pedro, ele deixaria de lado a sua missão para viver uma vida totalmente diferente da vida que Deus havia escolhido para ele. Então Pedro foi uma pedra de tropeço na medida em que Pedro começou a querer desviar Jesus da vontade do Pai. Aqui nós chegamos, talvez, meu irmão, minha irmã, no principal sentido de uma pedra de tropeço, no principal objetivo de uma pedra de tropeço: desviar você da vontade de Deus. Se você tem alguém na sua vida, um amigo, um parente, se você tem um colega de trabalho, um colega de sala, um colega de faculdade que te desvia da vontade de Deus, essa pessoa é uma pedra de tropeço. E qual é a finalidade dessa pessoa na sua vida? Ser utilizada pelo inimigo para fazer você cair, para afastar você de Deus e levar você à queda. Por isso é importante você identificar as pedras de tropeço, para que você também, assim como Jesus, se previna e evite essas pedras de tropeço. Porque uma coisa é certa, você também vai encontrar no seu caminho pedras de tropeço. Assim como Jesus encontrou no caminho dele, você também vai encontrar no seu. Mas quando encontrar essa pedra de tropeço ou essas pedras de tropeço, você precisa aprender a se desviar delas. Como foi que Jesus se desviou da pedra de tropeço que Pedro se tornou? Jesus primeiramente disse para ele: vai para trás de mim, Satanás. Enquanto essa pedra de tropeço estiver no seu horizonte, enquanto você estiver todos os dias lidando, conversando, brincando, saindo com essa pedra de tropeço, ela nunca deixará de ser um incômodo para você. Uma pedra de tropeço tem que ficar atrás de você. Você deve ultrapassar essas pedras de tropeço. Você não pode querer ter sempre essas pedras de tropeço ao seu redor. Se você descobriu que uma pessoa está sendo pedra de tropeço, você não pode ficar saindo com essa pessoa, partilhando sua vida com essa pessoa. Essa pessoa tem que entrar no seu passado. Essa pessoa tem que ser página virada para você. Você tem que partir para outra, tá entendendo? Que enquanto essa pessoa ficar do seu lado, enquanto você ficar ligada a essa pessoa, a sua vida não vai romper. Se Jesus ficasse ali para sempre, cedendo àquelas vontades de Pedro, Jesus nunca teria cumprido sua missão. Muitas vezes a gente não cumpre a nossa missão, não é nem pela nossa incapacidade,
é porque nós nos cercamos de pedras de tropeço que nos impedem de viver a vontade de Deus. Então, primeira coisa, se tem alguém que é pedra de tropeço para você, vire a página. Coloque essa pessoa no lugar dela. Não dê para essa pessoa tanto espaço na sua vida. Não faça dessa pessoa o seu horizonte, não faça dessa pessoa o seu melhor amigo, não faça dessa pessoa o seu confidente. Coloque essa pessoa para trás na sua vida. Segunda coisa, você precisa perceber que essa pessoa, talvez em si ela não seja má, mas ela é utilizada pelo inimigo de Deus para fazer maldade com você. Aqui está uma das estratégias talvez mais maldosas do inimigo. Ele se utiliza de pessoas próximas a nós para nos fazer cair. São as pedras de tropeço. Então você precisa aprender a enxergar a ação do inimigo nessas pessoas que são pedras de tropeço e que muitas vezes dão conselhos para você que, ao invés de te aproximarem de Deus, te afastam da presença do Senhor. E o terceiro conselho que Jesus dá para você foi o conselho que ele mesmo praticou: pensar as coisas de Deus. Jesus disse assim para Pedro: tu não pensas as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Uma pessoa que é pedra de tropeço na sua vida vai tentar sempre dar conselhos para você que sejam conselhos os aparentemente mais fáceis, os aparentemente mais atraentes, mas não são os conselhos de Deus. Para você evitar, para você se ver livre dessas pedras de tropeço, você tem que sempre ter em sua mente a vontade de Deus. Isso que eu estou fazendo é o que Deus quer para mim? Isso que essa pessoa está me indicando é realmente a vontade de Deus? Deus pediu para eu fazer isso, essa pessoa me pediu para fazer isso. Qual dos dois é o melhor? A pessoa que segue pedras de tropeço faz sempre a vontade dos homens. A pessoa que segue Jesus Cristo, muitas vezes ela deixa de fazer a vontade dos homens para fazer a vontade do Pai. Hoje, meu irmão, minha irmã, nesse domingo em que nós meditamos e celebramos a palavra do Senhor na Santa Missa, Deus convida você a tomar muito cuidado com pedras de tropeço. Elas estão por todas as partes, talvez próximas a você. Cabe a você, como Jesus, identificar e, acima de tudo, se resvalar, se desvencilhar dessas pedras de tropeço. Que o Senhor abençoe você, abençoe os seus caminhos, que o Senhor abençoe os seus passos, para que você não tropece em nenhuma pedra de tropeço colocada em sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.